Olá, seja bem-vindo. Eu me chamo Marcelino, você está no canal Marcelino Chagas. Quero convidar você para que juntos nós possamos fazer a reflexão do Evangelho de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos de 35 a 43. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno passava por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse quieto. Mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto de Jesus, perguntou: O que quer que eu faça por você? O cego respondeu: Senhor, eu quero ver de novo. Jesus disse: Veja, a sua fé curou você. No mesmo instante, o cego começou a ver e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo louvou a Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Nesta passagem nós temos algumas partes que nós devemos destacar. A primeira parte nada mais é que o cego que estava no caminho de Jericó e quando soube que Jesus passava por ali, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Pois bem, quando esse cego começa a gritar o nome de Jesus, quando ele começa a chamar por Jesus, o que nós temos é uma pessoa que acredita que Jesus pode curá-la. Logo depois ele se aproxima e Jesus lhe pergunta o que quer que ele faça. E o cego lhe diz que o veja novamente. E Jesus, com algumas palavras bem simples, é enfático e diz: Veja, a sua fé te curou. Pois bem, um detalhe: a fé sem atos, ela não adianta nada. Aquele cego, ele tem uma determinada fé, ele vai ao encontro de Jesus, ele chama por Jesus. Podemos colocar nesse cego todos nós, a nossa humanidade, esta humanidade que chama e que clama por Jesus. Jesus, tenha piedade de nós. Jesus, tenha piedade de nós. Mas a fé sem atos de nada adianta. É necessário o ato. E este ato, o próprio cego nos fala, o ato de glorificar a Deus. Quando Jesus cura e dá a visão àquele cego, ele começa a glorificar a Deus. E instantaneamente outras pessoas vendo aquilo começam também a louvar a Deus. Pois bem, o cego de Jericó, como disse, representa todos nós que andamos na escuridão. Quantas e quantas vezes nós andamos na escuridão com os nossos olhos fechados. É necessário clamar, chamar por Jesus. E quando nós chamamos, nós clamamos por Jesus,
Jesus está atento ao nosso chamado e Ele vai de encontro até a nossa necessidade. E nós, quando Jesus nos diz para vermos, olharmos, abrirmos os nossos olhos, nós começamos a enxergar de uma outra forma. Nós começamos a olhar o mundo com os olhos de Deus. Mas é necessário a ação de glorificar a Deus, pois a fé sem ação não justifica o ato de Jesus de nos curar. Nós somos curados a partir do momento que nós glorificamos a Deus. O próprio Jesus, antes de fazer qualquer milagre, primeiramente ele glorificava e glorifica a Deus, para depois concretizar a cura. E nós? Será que nós estamos somente pedindo? Ou será que nós estamos glorificando, dando louvores a Deus, mesmo antes de nós conseguirmos aquela graça? Será que nós, como os discípulos do Senhor Jesus, temos esta capacidade de agradecer sem mesmo ainda sequer ter recebido a graça? Paulo nos diz na carta aos Romanos: diante da promessa divina, Abraão, ele não duvidou, mas foi fortalecido pela fé e deu glória a Deus. Olha que interessante, mesmo Abraão, diante daquele estado em que se encontrava na velhice, ele acreditou na palavra de Deus e deu graças a Deus. Pois ter fé é entregar a própria vida a Deus, é esperar contra toda a esperança. Fé é confiança de que Deus pode realizar tudo o que promete. Deus, quando promete, quando faz a sua promessa através de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele, sim, cumpre com esta promessa. Agora, será que nós também cumpriremos com a nossa promessa de louvar a Deus? Ou será que simplesmente ficaremos pelo caminho, enxergando, mas sem glorificar a Deus? Pois é através desta glorificação, desta adoração ao Senhor Jesus, que nós conseguimos purificar não só os nossos olhos, os nossos ouvidos, mas principalmente o nosso coração, que precisa ser purificado. Quando nós agimos desta forma, quando nós nos entregamos nos braços, nas mãos do Senhor Jesus, nós começamos a olhar o mundo, a ver o mundo com os olhos de Deus. E é isso que Jesus quer que nós façamos, que nós simplesmente possamos ir de encontro a Ele e pedir com um coração mais puro possível que nós possamos enxergar, mas que nós possamos enxergar com os olhos de Deus. E quando nós começamos a enxergar, nós devemos dar as graças necessárias para que mais e mais pessoas também vejam que este Deus é um Deus bondoso, é um Deus de misericórdia, é um Deus que faz e arca com a sua promessa. A promessa de nos purificar, a promessa de nos salvar. Que você neste dia seja abençoado por este Jesus nas suas necessidades e que você não se esqueça de glorificar e dar louvores ao Senhor Jesus. Pois toda honra e toda glória são necessárias por este Jesus que sofreu e se entregou para nos libertar do pecado. Um dia santo e abençoado a você, muitas bênçãos sejam derramadas sobre a sua família, sobre os seus afazeres. Que nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente e constantemente seja a luz em suas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.